Resultado ajuda o Vasco e olha, uma vitória tira o time da zona de rebaixamento contra o Internacional. Vamos falar também sobre as expectativas para o jogo, a provável escalação do Gigante da Colina e o que esperar desse Vasco versus Internacional. Também vou falar sobre o estádio de São Januário. Olha, até agora a questão do potencial construtivo não saiu do papel. O que é que tá faltando? Vamos cobrar, hein? Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Vai subir ela. Sobe, vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta-Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, estávamos secando alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Tem que secar, cara, porque infelizmente a gente não depende só de nós. Agora dependemos. O jogo do Fluminense contra a equipe do Goiás é um jogo de suma importância para o Vasco. Inclusive, quando o Goiás abre 2-0, acho que todo torcedor vascaíno pensou, poxa, isso só acontece contra o Vasco. Mas ainda bem que a equipe do Fluminense virou, fez 5-3 e olha, esse resultado é importantíssimo. Uma vitória ou um empate do Vasco, uma vitória é melhor, porque se o Vasco ganha e o Santos também ganha lá, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Um empate, o Vasco teria que depender da derrota do Santos ou do empate do Santos no seu jogo. Mas uma vitória tira o Vasco da zona de rebaixamento, coloca o Goiás. Então, o Vasco já sabe o que precisa fazer amanhã contra a equipe do Internacional, nesta quinta-feira, se você estiver assistindo nessa quinta, contra o Inter dentro de casa. É um jogo importante para o Gigante da Colina, que passa a ter um peso maior, porque é uma vitória que o Vasco precisa para sair da zona complicada. O outro jogo que também envolvia postulantes à briga ali com o Vasco é Cruzeiro e Bahia. Acabou agora há pouco. O Cruzeiro tomou o Cruzeiro fez 3-0 no Bahia, não tomou, né? Fez 3-0 no Bahia. E nesse jogo, o time do Bahia acabou perdendo um dos seus principais jogadores, né? O Cauli. Inclusive, quando o Cauli volta, o Bahia engata uma boa sequência, mas o Cauli saiu aí sentindo dores do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então, é um jogo importante que teve essas duas equipes, confronto direto, e acabou aí a equipe do Cruzeiro saindo vencedor, equipe que tem o Zé Ricardo por 3-0. O Vasco agora, depois do jogo contra a equipe do Cruzeiro, do Inter, enfrentará a equipe do Goiás. Goiás que teve um probleminha com o Guilherme, que é um dos grandes jogadores da equipe do Goiás. É um jogador que, inclusive, deu os 2 passes a gol hoje. Vamos ver se ele teve alguma lesão ou se não teve. Pelo menos as informações que eu tive agora há pouco, ele sentiu algo, mas já é um desfalque provavelmente um desfalque, se ele não teve nenhum tipo se ele teve algum tipo de problema, é um desfalque para o Goiás no jogo contra a equipe do Vasco, já que o Goiás é o próximo adversário do Vasco da Gama. Então vamos ficar de olho, é um jogador importante para eles. Para o jogo contra a equipe do Inter, o Vasco deve permanecer com a mesma escalação, pelo menos a priori. O querido Ramon Dias não deixou bem claro se ele vai mudar ou não, mas bem provável que ele não mude e mantenha aquela escalação que entrou contra o Flamengo, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Payet, Peck e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Internacional. Internacional que tinha um problema com o Bustos, mas as informações que vêm de lá é que o Bustos treinou. O Bustos treinou, então muito pouco provável aí que ele fique fora.
mas ele treinou normalmente depois de ter sentido o tornozelo. Se ele treinou, ele pode, obviamente, jogar contra a equipe do Vasco. Mas vamos ver aí qual a real situação, porque o jogador, como eu falei, dependia desse treino e ele acabou treinando nesta quarta-feira. Situação do jogo Vasco e Botafogo é que está encaminhado o acordo. Teve reunião entre Vasco, o BEP e os representantes ali de tudo que envolve a segurança e também a organização dos jogos, para que o Vasco jogue contra a equipe do Botafogo no próximo dia 5 de novembro, às 16 horas, em São Januário. As reuniões estão acontecendo, a reunião para decretar essa liberação, e o Vasco espera aí nos próximos dias que o BEP libere São Januário para jogar contra a equipe do Botafogo. Sobre esse jogo do Vasco contra o Inter, o Vasco tem que se impor. Isso é claro. O Vasco tem que chegar lá para fazer o seu resultado. O Vasco tem que buscar a vitória contra a equipe do Internacional. Isso é claro, não precisa dizer. O Vasco tem que saber que dentro de casa o Vasco tem que ganhar, o Vasco tem que jogar para ganhar. Não é um demérito ao Inter, não é querer subestimar ninguém, mas da mesma forma que o Inter dentro do Beira-Rio tem que jogar para ganhar, como todo torcedor deles fala, o Vasco também tem que fazer isso dentro de São Januário. Entrar naquela rotação que o Vasco sabe, pressionando o tempo todo, buscando a vitória. Eu acho que é isso que o Vasco tem que fazer fora de casa e aproveitar que o Inter não é um bom visitante, né? Então, aproveitar tudo isso para fazer com que o Gigante da Colina saia com um resultado importante de dentro de São Januário, e aí um resultado que daria um respiro, porque aí na próxima rodada a gente tem Vasco e Goiás, é um confronto direto. O Vasco abrindo 2 pontos com o Goiás, dá para negociar até quem sabe um empate, né? Mas enfim, vamos ver aí como é que o Vasco vai se portar contra a equipe do Inter, é um jogo importante, depois tem Cuiabá, então o Vasco terá uns 3 próximos jogos aí que pode definir de vez a sua situação no Campeonato Brasileiro. E olha, falar uma coisa aqui, eu já falei que eu vou cobrar, né? Sei que vai ter gente que vai falar, você ainda acredita nisso e aquilo. Eu tô aqui para cobrar. E sobre a situação de São Januário. Estamos no dia 25 de outubro. O Eduardo Paes prometeu no início do mês de outubro estaremos enviando potencial construtivo para ser votado na Câmara de Vereadores. Até agora nada. Ah, mas tem a Laranjeira, problema das Laranjeiras. O Vasco já tem isso aí há pouco mais de 6 meses. Vai ficar esperando Laranjeira para melhorar a votação, para não parecer que é algo clubista. Cara, pelo amor de Deus. O Vasco urge disso. Quanto mais rápido o Vasco conseguir isso, mais rápido o estádio vai estar pronto. E a gente sabe que uma reforma de estádio não é tão fácil. Ou vocês acham que em 2 anos, 1 ano e meio, o estádio já estará pronto? Não é tão simples assim. Então, cadê o Eduardo Paes? Vamos mandar esse documento aí, irmão. Já foi até feito o projeto. Ah, mas espera Laranjeiras. Um dia o Parque Olímpico, outro dia a Laranjeira. Vai aparecer mais o quê? É vascaíno mesmo, meu amigo? Você é vascaíno, mais do que ninguém sabe que a gente precisa de estádio maior. Tô vendo gente aqui, eu pago tanto e tanto para ir para São Januário porque não achou ingresso. Então vamos resolver esse problema aí rápido, né? Vamos mandar esse negócio aí para a Câmara. Tá na hora. Então é isso. Tamo junto. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. E amanhã tem pré-jogo e pós-jogo de Vasco Internacional. Valeu!